Vamos lá, capítulo 4. Vamos ver se a gente passa mais rápido hoje. Capítulo 4 e 5 do livro The Stoic Challenge. Bom, aqui ele começa perguntando se é possível a gente ficar mais resiliente. Ele fala que as pessoas estão separadas em um espectro, pessoas que são muito fracas, pessoas que são muito fortes. As fracas, qualquer coisa, viram vítimas, e as fortes, qualquer coisa que acontece, parece que não teve nenhum chacoalhão, não foi nem uma marolinha que aconteceu. E a pergunta aqui é, por que todo mundo não é resiliente? Aí a resposta fácil e popular é, porque ninguém pode ser. Será que algumas pessoas nascem resilientes, são sortudas na loteria genética e é isso aí? Parece que não. E para isso ele cita que se fosse genético a gente esperaria alguma coisa constante, talvez um traço que passaria de pai para filho e tudo. Mas o que ele usa como exemplo principal é que na Segunda Guerra Mundial, Londres foi bombardeada pelos nazistas, assim, e a ideia por trás era exatamente o medo da galera de Londres. O Hitler quis bombardear para deixar as pessoas mais preocupadas, mais ansiosas, mais depressivas, quis afetar a moral das pessoas lá e deixar elas super preocupadas com a guerra e mais fracas. O que aconteceu? Exatamente o oposto. As pessoas começaram a se apoiar umas nas outras, ajudar na comunidade e correram a vida normal como se nada tivesse acontecendo. Elas tiveram que trazer essa energia não sei de onde para passar por essa dificuldade e fizeram isso em grupo. Avança 70 anos para hoje e os netos dessa geração, eu tenho certeza que estão extremamente mimados, mas extremamente. E não tem um décimo isso aqui não é científico, tá? Isso aqui é a minha percepção, não deve ter um décimo da preparação para lidar do treinamento para lidar com obstáculo e com problemas que nem essa geração anterior desenvolveu. Se tivesse desenvolvido e fosse genético, essa próxima geração teria também continuado com isso. Sem entrar aqui em quais traços passam, se desenvolveu antes de morrer, para passar para o filho ou não, vamos continuar no livro. O que aconteceu? E aí tem um livro aqui, famoso na época de 1969, chamado Sobre a Morte, e fala que tem 5 estágios de luto: negação, raiva, negociação, depressão e, finalmente, aceitação. Quando o público recebeu esse livro, começaram a perceber que tinha um processo para lidar com o luto e que eles não conseguiriam fazer isso sozinhos. E aí o luto passou a ser qualquer coisa. Não só a morte de alguém, mas também a perda de um emprego, um machucado, alguma coisa. E aí começa o caminho da sociedade para uma sociedade mais fraca. Junta-se a isso os políticos que se aproveitam da fraqueza das pessoas de querer culpar alguém, que vêm e falam que pessoas ruins e estúpidas criaram esses problemas, então vota em mim que eu vou ser o cara que vai resolver. Quando eles chamam você de vítima, eles estão tirando toda a responsabilidade sobre o que acontece da tua vida. Você foi injustiçada e eles são aqui os justiceiros que vão resolver tudo. Ao mesmo tempo que tirar a responsabilidade pode parecer bom, você vai se sentir emocionalmente desesperançado. E aqui tem uma frase que os estoicos, uma pessoa resiliente, nunca vai se considerar uma vítima. Ela vai entender que tem coisa que ela não controla, que ela não pode controlar se ela é vítima de uma injustiça ou não, mas ela vai manter a visão que ela tem dela mesma forte e vai focar no que ela controla. É isso, muito simples. Aqui fala que os estoicos eram famosos por falar coisas que iam dar problemas para eles, que eles não controlavam o que eles falavam para agradar as pessoas. E aqui ele fala, imagina um mundo sem Nelson Mandela e Mahatma Gandhi. E a mudança maior aqui foi que no final do século passado, as crianças começaram a ser tratadas como seres que não podem ser contrariados, não podem passar por nenhum tipo de problema, porque tudo vira trauma. Aí a gente entrou naquela parte de medalha de participação, não tem mais competição, porque coitada da criança. E aí a gente cria essa sociedade que a gente está vivendo hoje de mimimi para tudo que é lado. Tem uma frase que eu acho que é do livro do Mark Manson, que ele fala que algum dia as pessoas vão descobrir que o mundo não gira em torno delas. Se isso for enquanto a pessoa é adulto, aí que ferrou geral. Que por sinal é próximo do nome do livro dele. Aqui ele dá exemplo do John, esse adulto que nunca experimentou nenhum problema porque os pais protegeram, e fala que a primeira vez que ele experimenta um problema, quando adulto, ele pode não voltar dele. Aí sim que vira um trauma.
Aí o autor dá uma cutucadinha aqui que eu adorei. Mesmo que o John seja um grande advogado da justiça social, é extremamente difícil de imaginar que ele vai ser o próximo Martin Luther King, porque ele simplesmente não consegue ter a autoconfiança, a força interior para fazer dele um cara desse. Em outras palavras, ele vira um esquerda caviar. E ele termina aqui falando que você tem dentro do seu poder a oportunidade de ficar mais resiliente. E aqui, entrando no capítulo 5, é bem parecido com o livro do Mark Manson, quando ele fala que a gente tem duas mentes, a racional e a emocional. Ele fala aqui que você pode achar que é a sua mente consciente que está dirigindo, que está controlando tudo. O Mark Manson usa a ideia de um carro, o carro da consciência, onde as pessoas acham que a consciência está lá dirigindo e a emoção está falando, enchendo o saco, quando na verdade é totalmente o contrário. Não só a emoção que está dirigindo, mas o racional e a consciência está no banco de trás, achando que está dirigindo o carro. Aí ele cria inúmeras outras coisas. Ele fala que a emoção não pode ser contrariada, como se fosse aquele namorado idiota que não para pedir orientação e segue andando. Enfim, duas mentes. E aqui ele fala qual que é a fonte da força do subconsciente, né, da emoção aqui. Simplesmente, ela não briga justamente, ela briga de forma injusta. E aqui eu vou usar um exemplo do Dave Asprey, que ele fala assim: imagina que tem um cookie ali na banca da cozinha, na bancada, tem um cookie. E aí a minha mente racional fala, não é para você comer o cookie. O que o meu subconsciente fala? Come o cookie. Mas ele não fala uma vez. Ele fala, come o cookie. Eu falo, não posso. Né? Come o cookie. Não, não pode. Come o cookie. Não, não pode. Come o cookie. Como se eu sou labrador. Ele fala que é aquele que fica sempre assim para fazer a gente seguir esses instintos mais emocionais, subconscientes. Então fica nesse negócio, ela não briga de forma justa. Uma coisa que eu achei que acontecia só comigo, a sua mente subconsciente vai colocar uma ideia para você pensar um problema assim que você entra na cama. Outra coisa que acontece quando tem um problema, o seu subconsciente tenta explicar o que aconteceu. E a primeira saída geralmente é apontar o dedo para alguém. Uma outra coisa que eu lembro do livro do Mark Manson é que ele fala que se alguma coisa acontece muito forte com uma criança e ela não está preparada para isso, a gente não consegue racionalizar e entender que alguém pisou no nosso pé porque estava tendo um dia ruim. E aí essa criança, se não tiver... Então assim, tem graus ali de preparação. Esse livro fala que as crianças estão sendo muito protegidas, acho que tem níveis, tem espectros. E aí que a pessoa não vai entender, não vai saber racionalizar, vai incluir que o erro é dela e que ela não é digna de ser bem tratada, e isso vai virar um trauma completo pro resto da vida, porque ela não consegue entender, e na cabeça dela, o único jeito de entender que ela está sendo abusada várias vezes, continuamente, ela entende que ela é digna de ser abusada, e aí a autoestima dela cai pra caramba, porque é o único jeito que ela consegue explicar. Uma dura verdade, lidar com as suas emoções e seu subconsciente é um desafio que dura a vida inteira. E aí você imagina que os estoicos eram totalmente racionais, não pensavam em emoção, subconsciente, mas na verdade eles gostavam disso. Eles usavam isso para ler a linguagem corporal das pessoas, tomada de decisão mais rápida e intuitiva, isso é importante, não adianta viver sem. O outro exemplo que tem no Mark Manson, né, que aqui está falando disso, vou falar dele de novo, é da galera que tirou o lobo frontal, que podia pensar e racionalizar perfeitamente, mas era incapaz de tomar decisões certas, porque não tinha apego e conexão nenhuma com as consequências e com o que estava sendo decidido. Basicamente, para essas pessoas, ir para o recital da filha de 5 anos de idade era igual a assistir um jogo de futebol na TV. Não tinha diferença nenhuma emocional. Então aqui, completando, ele fala que tem um gut feeling, que é a intuição, ler a linguagem corporal. O subconsciente é o que motiva resgates heróicos. Criatividade, tudo isso está no nosso subconsciente. Os estoicos não eram anti-emoção, eles só colocavam um alto valor em emoções positivas. Por isso, por exemplo, que eles tinham um teste estoico, que na verdade você vê um desafio como um teste, que vai ver se você está bem resiliente, se você está praticando bem a filosofia, como se fosse uma prova. Então, uma provinha aí que aconteceu. E muitas vezes a prova é bem criativa, viu? E no próximo capítulo a gente vai falar sobre duas formas de lidar. O anchoring, que é ancorar
e framing, que é preparar antes do tempo, que eles estão no centro da estratégia estoica.